Olá pessoal, vamos ver agora plano cartesiano, noções básicas, tá? É muito importante para funções, lá para geometria analítica, para polinômios, enfim, é muito importante a gente dominar esse plano aqui que é muito utilizado, ok? Acompanhe comigo aqui, ó. Olha só, noções básicas, tá? De plano cartesiano. O plano cartesiano, ele é formado por dois eixos. Nós temos aqui um eixo horizontal e um eixo vertical, e eles formando ângulo de 90 graus entre eles, tá? Por isso, eles são chamados também de eixos perpendiculares. Vamos apagar aqui assim, ó, e vamos continuar. Olha só. O eixo horizontal, chamado de eixo X, também é conhecido como o eixo das abscissas. Abscissas. Tá? Enquanto que o eixo vertical, o eixo Y, também é conhecido como o eixo das ordenadas. Bem importante isso daqui, tá? Ordenadas. Aqui assim no meio, nós temos a origem do plano cartesiano. Então, se aqui é a origem, no eixo X nós temos o seguinte. Para a direita, nós temos então os valores positivos e crescentes de x, e para a esquerda os valores negativos e sempre decrescendo. No eixo y, o raciocínio é o mesmo. Para cima nós temos os valores positivos e para baixo os valores negativos. Beleza? Agora o mais importante é o seguinte. O plano cartesiano, a gente pode representar pontos sobre ele, ok? Esses pontos, eles são determinados por pares ordenados. Olha a palavra ordenados. Significa o seguinte, que esses pares, dependendo da ordem, vai representar pontos diferentes. O que eu quero dizer com isso? Olha só. Imaginem aqui um ponto A com coordenadas 3 e 2. E um ponto B com coordenadas 2 e 3. Isso aqui é diferente do que eu falar isso daqui, ó. A abre chaves 1 e 2, tá? Isso daqui é um conjunto formado por dois elementos, e a gente viu lá em conjuntos que o conjunto formado pelos elementos 1 e 2, ele é igual ao conjunto formado pelos elementos 2 e 1. Beleza? Agora é o seguinte, ó, até vou apagar isso daqui, ó. Seguinte, nós estamos falando aqui, ó, de pares ordenados. A ordem aqui, ó, diferencia. Beleza? O primeiro elemento aqui do par ordenado deverá representar o valor que será marcado no eixo x, enquanto que o segundo elemento aqui do par ordenado representa o valor que deve ser marcado em y. Então, o ponto A aqui, ó, tem coordenadas 3 para o x, então, ó, mais ou menos aqui assim, ó, 1, 2, 3 para o x e 2 para o y, ó, mais ou menos aqui assim, ó, 1, 2 para o y. Então, esse ponto A, se a gente juntar aqui, fizer a intersecção, nós vamos ter as coordenadas, a representação geométrica dele, mais ou menos aqui assim. Da mesma forma, olha só, agora o ponto B é 2 para o x e 3 para o y. Ó, o y tem 3, o 2 vai marcado aqui no x, então nós temos aqui, ó, a união, aqui, ó, a intersecção dessas retas, aqui está colocado o ponto B. Repararam, pessoal? Olha só, o ponto A tem coordenadas 3 e 2, e o ponto B coordenadas 2 e 3. Tem localizações bem diferentes ali no plano cartesiano. Muito importante isso aí, tá? Continua comigo aqui, olha só. Imaginem agora um ponto C com coordenadas menos 2 e menos 1. Aonde é que está esse ponto aqui, ó? Bom, se ele tem coordenadas menos 2 e menos 1, olha o que eu falei. Aqui, ó, é o valor no x e aqui nós temos o valor em quem? No y. Então, aqui está a abscissa do ponto C e aqui está a ordenada do ponto C. Vamos buscar esse ponto aqui, ó. Menos 1, menos 2, mais ou menos aqui assim, e menos 1 para o y, mais ou menos aqui assim. Então, fazendo a intersecção, nós teremos o ponto C localizado mais ou menos aqui assim. Outra coisa importante de comentar aqui é o seguinte, o plano cartesiano ele está dividido em 4 regiões. Essa primeira região aqui, ó, é chamada de quadrante 1.
ou também primeiro quadrante. Aqui nós vamos ter, então, o segundo quadrante. Nota que é no sentido anti-horário, tá? Primeiro, segundo, aqui, então, é o terceiro quadrante. E, por sua vez, aqui está representado o quarto quadrante. Quarto quadrante. Pode acontecer o seguinte, de alguns pontos não estarem localizados em nenhum quadrante especificamente, mas sim sobre algum dos eixos. Quando um ponto estiver localizado no eixo x, ou seja, no eixo das abscissas, o valor do y dele é exatamente igual a zero. Por sua vez, se o ponto estiver localizado na vertical, no eixo das ordenadas, o valor do x dele é igual a zero, porque ele não está indo nem para a direita e nem para a esquerda. Ele está parado ali no meio. Olha só como é que representa isso aqui. Ó. Por exemplo, um ponto aqui, ó, menos 2, aqui seria o menos 3, o menos 4. Olha só, aqui seria o x igual a menos 4 e vamos supor que o ponto esteja exatamente aqui. O que significa? Que esse ponto aqui, ó, o x dele vale o menos 4. Note o seguinte, ele não ficou nem para cima e nem para baixo. Ou seja, não pegou a parte positiva nem a negativa no eixo y. Ou seja, o y dele, a ordenada desse ponto, é igual a zero. Ok? Por sua vez, imagine um ponto aqui. Ó. Aqui é o 3, vamos supor aqui o 4 e aqui assim é o 5. Ó. Um ponto está bem sobre o eixo y com abscissa 0 e ordenada 5. Ou seja, esse ponto aqui ó, tem coordenadas 0 para o x e 5 para o y, porque ficou 5 na vertical, mas não ficou nem para a direita e nem para a esquerda em relação ao eixo horizontal. Então, pessoal, um ponto qualquer aqui sobre o eixo das abscissas tem mais ou menos essa configuração aqui. Ó. É um valor de x e 0 para o y. Beleza? Por sua vez, ó, um ponto aqui ó, no eixo das ordenadas, ou seja, no eixo y, é 0 para o x e um certo valor y para a sua ordenada. Ok? Desce mais um pouquinho aqui. Ó. Agora eu quero falar o seguinte. Temos aqui o plano cartesiano, primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrantes. Agora imagine o seguinte, uma reta que divida o primeiro e o terceiro quadrantes bem ao meio, ou seja, esteja pegando aquele ângulo de 90 graus e dividindo em dois ângulos de 45 graus. Essa reta aqui, ó, ela é chamada de bissetriz dos quadrantes ímpares, já que ela está dividindo o primeiro quadrante e o terceiro quadrante bem ao meio, ok? Por que eu quero falar dela? Por causa do seguinte, ó, qualquer ponto sobre ela, imagine um ponto aqui, ó, esse ponto que está localizado sob essa bissetriz dos quadrantes ímpares, por exemplo, se ele tiver um certo valor de x valendo um certo k, o valor do y desse ponto também será o valor k. Ou seja, um ponto sobre a bissetriz dos quadrantes ímpares tem uma configuração assim, ó, abscissa e ordenada valendo o mesmo valor. Tá? Então, por exemplo, um ponto com coordenadas 2 e 2. Esse ponto está no primeiro quadrante e está sobre a bissetriz dos quadrantes ímpares. Assim como um ponto menos 3 e menos 3, menos 5 e menos 5 e por aí vai. Ou seja, abscissa é igual a ordenada. Ok? Por sua vez, ó, imagine agora essa outra bissetriz aqui. Ó. Bissetriz dos quadrantes 2 e 4, ou seja, vamos escrever aqui, ó, bissetriz dos quadrantes pares. Tá? Imagine um ponto aqui assim, ó, sobre a bissetriz dos quadrantes pares. Imagine que esse ponto tem uma abscissa igual a um t, um valor t qualquer. Tu pode ter certeza que o y desse ponto aqui será igual a menos o valor t. Então é o seguinte, ó, qualquer ponto que estiver na bissetriz dos quadrantes pares tem uma configuração assim, ó,
eles são valores iguais em módulo, porém diferem no sinal. Então, por exemplo, um ponto 2 e menos 2 está sob a bissetriz dos quadrantes pares. Um ponto menos 5 e 5 está sob a bissetriz dos quadrantes pares. Ok? Pessoal, isso aqui é uma breve noção sobre plano cartesiano, mas muito importante. A gente vai comentar tudo isso aqui ainda muito durante as aulas. Beleza? Espero que você tenha gostado da aula. Clica ali em curtir e a gente se vê na próxima. Um abraço e bons estudos!